Bom, e aí para fechar a rodada, nós temos o jogo da segundona, né? O jogo da segunda-feira, que já virou uma tradição também, os jogos das segundas. Temos o São Paulo e Fluminense, segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi. Onde é que as pessoas assistem esse jogo, Alan? São Paulo e Fluminense vai ser o outro jogo do Sport TV nessa rodada. Tem Premiere também, né? Porque muita gente não tem TV paga, não tem o Sport TV, mas assina o Premiere pela internet, pelo Globoplay, pelo Amazon Prime, enfim, pelos parceiros de mídia da Globo no digital. Mas aí é o jogo do Sport TV, não era originalmente. A tabela originalmente marcada pela CBF previa esse São Paulo e Fluminense às 7 da noite, no horário de Brasília, só com Premiere, e às 9 o jogo do Sport TV seria Internacional e Juventude, que inclusive foi adiado duplamente por causa da situação no Rio Grande do Sul. Era para ter um jogo nessa sexta-feira entre eles pela Copa do Brasil também. Então eles iriam jogar 2 vezes seguidas, né? Sexta e segunda-feira. Todos os jogos com os gaúchos foram adiados até o dia 28 de maio, se eu não me engano, né? Então, o jogo do São Paulo e do Fluminense é o jogo do Sport TV, foi remanejado em um horário, era às 7 horas, agora como não tem outro jogo às 9, fica tudo bem colocar às 8. Acho que é uma boa notícia também, principalmente para o torcedor do São Paulo, que trabalha, que mora na capital paulista e que precisa chegar ao estádio, né? Chegar às 7 horas da noite em São Paulo ao estádio é um desafio, seja ele o estádio que for. Pode ser Morumbis, pode ser Allianz Parque, pode ser Neoquímica Arena, não importa, 7 da noite é sempre um desafio. Então, como vai ser às 8, você ganha mais uma hora aí para chegar. E você que vai ver pela televisão, ganhou a transmissão mais democrática, se é que a gente pode dizer assim, com TV paga também. Então, além do pay-per-view do Premier, você vai poder acompanhar São Paulo e Fluminense no Sport TV. E em campo, o que a gente pode esperar desse jogo, São Paulo e Fluminense? São Paulo que vem feliz, porque se classificou na Libertadores com 2 rodadas de antecedência, e o Fluminense, que eu fiquei aqui ontem, fiquei na quinta-feira embasbacado com o que jogou contra o Colo-Colo. Colo-Colo dando pressão, resultado final, Colo-Colo 0, Fluminense 1. Cara de Libertadores. Pois é, Alan, é curioso, porque os dois times estão bem na Libertadores, São Paulo já classificado, e o Fluminense com a vitória sobre o Colo-Colo assumiu a liderança do seu grupo, então caminhou bem, né, a classificação. Mas no Campeonato Brasileiro eles ainda precisam dar uma engrenada. O São Paulo ele tem 7 pontos, está em oitavo, e o Fluminense está na beira ali da zona de rebaixamento, tem 5, é o primeiro fora aí da zona de rebaixamento, o Vasco é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 3, está na 17ª, e o Fluminense é o 16º com 5. Então os clubes, por um lado, eles estão indo bem na Libertadores, eles precisam acordar um pouco, engrenar no Campeonato Brasileiro. Eu vejo como um duelo bem equilibrado. Primeiro eu vou passar para vocês as prováveis escalações. São Paulo vai com Rafael, Diego Costa, Arboleda e Alan Franco, Igor Vinícius, Bobadilha, Alisson, Rodrigo Nestor e Galopo, Luciano, que está em muito boa fase, e André Silva, o técnico Luiz Zubeldia. O Fluminense, Fábio, Marquinhos, Felipe Andrade, Manuel e Marcelo, Martinelli, Lima, Douglas Costa, Ganso, John Arias e Cano, técnico Fernando Diniz. Duelo bem equilibrado, duelo de tricolores, eu aposto no empate. Eu vou postar em vitória do São Paulo. São Paulo que vem de vitórias consecutivas, né? Conseguiu ganhar do Águia de Marabá na Copa do Brasil, ganhou do Vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, agora também contra o Cobressal nesse jogo que determinou a classificação da equipe na Libertadores, mas sempre fica aquele porém, aquele senão, os times são fracos, é o Águia de Marabá, o Vitória tá mal, agora a Libertadores é o Cobressal, é o pior time da chave. Então, assim, eu acho que essa é a vez, é a hora e a vez do Zubeldia conseguir uma vitória boa contra uma equipe que a gente sabe que é forte, por mais que no Brasileiro esteja ainda patinando nesse começo, né? O Fluminense, que contra o Atlético Mineiro, no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, teve um bom começo de partida, mas depois deixou o empate, né? Cedeu o empate ao time mineiro. Então, não tô confiando ainda no Fluminense. A forma como ganhou do Colo-Colo é muito menos confiável ainda. Então, nesse momento, apesar da gente, né, fazer o programa na sexta-feira para segunda, tem muito tempo, tem treino, pode ter baixa nas duas equipes. Hoje, o palpite que a gente pode dar para mim, é a vitória do São Paulo, pelo fator campo também no Morumbis e pelo trabalho do Zubeldia, que eu acho que está evoluindo, enquanto o do Diniz ainda está patinando nesse ano pós-Libertadores, que a gente sabe que é um pouco complicado manter um time vencedor, né? Chegar no topo é difícil, se ficar lá então, é muito complicado. Acompanhando os torcedores tricolores do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, nem eles ainda demonstram muita confiança
no futebol que o Fluminense tem apresentado esse ano. Tem sido muito irregular. Ganha, mas às vezes ganha e não convence. Às vezes não convence nem um pouco. Então a irregularidade tem marcado o Fluminense nessa temporada. Qual?